Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vinda. Muita gente com dificuldade para entender esse apoio, principalmente aí do PL, em apoiar tanto as candidaturas de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre, Augusto. Vamos lá, porque eu também fui alvo de críticas aí por fazer constatações. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr, meu irmão Silvio, Ana, querida, minha parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Olha só, na Câmara de Vereadores de Taquaritinga foi feita uma composição. Entra o PT, que elegeu um vereador, está lá, representado, porque você tem o presidente, que vem do partido que ganhou a eleição, o vice-presidente vem de outro lado. É assim desde que existe o poder legislativo. Para quem não sabe, faz séculos que a primeira secretaria da Assembleia Legislativa de São Paulo, seja quem for o governador, é ocupada por um militante do PT. O Tarcísio, pelo raciocínio que eu vejo de muita gente no chat, o Tarcísio então traiu alguém, porque nomeou, concordou com a indicação de um nome do PT para a primeira secretaria. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Para começo de conversa. Não existe um partido que faz a mesa de ponta a ponta. Isso não existe. Não é da natureza, não é? Se nem um ministério é composto por pessoas do mesmo partido, como é que você vai fazer isso numa Câmara que você tem uma miscelânea de partidos políticos? Mas o Bolsonaro, por exemplo, hoje ele está num partido que supostamente deveria não fazer acordo com ninguém. Deveria tentar lá o controle da Câmara, do Senado. Se não desse, não tinha conversa. Olha aqui, o Valdemar da Costa Neto já foi ministro do Lula, para quem não sabe. Mudou de ideia por oportunismo, né? Vamos lá. A gente passa 2 horas aqui todo dia tentando convencer pessoas de que nós temos razão, de que é preciso fazer tal e tal coisa no Brasil, a anistia é necessária, o Lula é um péssimo presidente, tal. Aí alguém chega e fala, olha, eu vou concordar com esses caras, eles têm razão. A gente diz, não, está proibido de concordar comigo, porque você já não concordou. Não existe isso em política. O Lula foi eleito por uma frente aí que reuniu pessoas de todos os tipos. Se eles apoiassem o Bolsonaro, seria recusado esse tipo de apoio? Então não entrem em eleição. Como dizia o Tancredo Neves, acordo é feito com o adversário, ou ex-adversário, porque não existe um acordo entre aliados, já existe uma aliança. Então é o beabá da política. Meu pai, o sonho dele era atrair vereadores adversários. Ele era prefeito e precisava governar. É natural que isso aconteça no mundo. Agora, nós estamos proibindo pessoas de mudar de ideia. Então, por que a gente apresenta argumentos? Nós estamos querendo proibir pessoas de manifestarem opinião contrária à nossa. E a liberdade de opinião só vale a frase do Milor, né? A brincadeira do Milor. Ditadura é quando você manda em mim. Democracia é quando eu mando em você. A divergência, o convívio dos contrários é inerente à democracia. O que não pode existir é o nós e eles. Essa coisa raivosa do Lula, esse tipo de guerra permanente. Agora, as pessoas mudam de ideia para melhor, como dizia o Churchill. Quando isso acontece, é sinal de inteligência. Eu quero que pessoas que estão nos ouvindo agora e discordando passem a concordar conosco. Então,
temos de conversar para isso. Eu não entendo esse tipo de manifestação. Não, tem de votar no astronauta porque é um gesto de protesto. A gente tem de ganhar a próxima eleição, não a qualquer preço. A gente tem de usar a maioria popular, que é contra o governo, e fazer com que o Congresso mude. O Congresso é outro, foi eleito com outra composição. Ele tem de mudar e isso se faz em eleições. Já mudamos prefeitos, já mudamos câmaras e vereadores. Agora é hora de mudar o Senado e de mudar a presidência da República. Aqui em São Paulo foi feita uma aliança vitoriosa entre MDB e o Tarcísio. O prefeito e o Tarcísio. Isso aí é ruim? Porque deveríamos então deixar que o Boulos se elegesse? Foi feita uma frente. E isso é natural em política. O Brasil, porque o Lula radicaliza, a gente começa a botar na cabeça de que é uma guerra. Política não é guerra. É um combate entre pessoas que pensam diferente, de maneira diferente, e isso se faz nas urnas. Mas comportamento do Alcolumbre. Uma coisa é o sujeito falando em público, né? Ele toma todo cuidado aí para ficar bem com todo mundo. Outra coisa é a ação. Eu estive num congresso feito pelo João Dória, aquele que ele fazia em Comandatuba, há 4, 5 meses antes do impeachment da Dilma. E estava lá o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. E ele disse, não vou botar em votação. Sou contra o impeachment. 3, 4 meses depois, lá estava ele comandando o processo que resultou no impeachment da Dilma. Por que ele mudou de ideia? Porque ele sentiu que o povo assim exigia. E é isso que se deve fazer. O povo tem de mostrar que a sua vontade deve ser respeitada. E a vontade popular é a anistia, é votação de impeachment de ministro do Supremo, é você acabar com essa história de um poder se achar mais igual que os outros, etc, etc. Então, em vez de gritar no chat, o povo tem de gritar na rua o que ele quer, porque o Congresso faz o que ele quer. O Alcolumbre não ficará contra o povo se ele perceber a direção correta dos ventos, como jamais ficou contra o povo qualquer presidente da Câmara. Em 1961, quando votaram, aprovaram o parlamentarismo para que o Brasil não caísse numa guerra civil, não havia um parlamentarista. Havia um grupo de gaúchos que eram parlamentaristas por tradição, desde o tempo de Maragatos e Chimangos. Agora, os outros, eram todos presidencialistas. Começando pelo Tancredo Neves, que virou primeiro-ministro do Jango. E isso é política. Você vai evitar uma guerra civil. Você não pode ceder em princípios. E ninguém cedeu em princípio. Que princípio aí foi jogado fora? Que você elege um vice-presidente que pode ser o substituto do Alcolumbre em situações estratégicas. Então, pessoal, mais calma e raciocínio mais tranquilo. Os deputados e senadores têm um instinto de sobrevivência especialmente agudo. O povo deve mostrar a eles não o que deseja, o que exige. E não ficar brigando aí. A direita agora brigando entre si como se fosse já hegemônica e dominasse o poder, controlasse o poder. Não é assim. Nós estamos na oposição e devemos nos unir, em vez de ficar agora, não, mas deveriam ter votado no astronauta para perder até a vice-presidência e todos os outros cargos e comissões que são muito úteis. Os exemplos já foram dados aqui. Eu não queria me estender muito, mas como eu estou há 2 dias, 3 dias sem participar, eu só quero terminar com esse
o que eu já disse aqui e repetindo com ênfase, acordo se faz com adversário. Isso é normal, desde que não se ceda em princípios. Se a gente fala, não, vamos botar aí o Lula como presidente de honra do Brasil. Não. Acordo é outra coisa. E a gente tem de aprender a fazer concessões. Porque quem não faz concessão é partidário de ditadura.